minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje chegamos ao término de mais um trimestre, o qual durante todos esses 3 meses nós estudamos sobre a família natural segundo os valores e princípios cristãos. Foi um trimestre muito bom, maravilhoso. Confesso que eu saí muito edificado desse trimestre. Nós tratamos temas importantíssimos para um bom relacionamento familiar. Falamos sobre a comunicação familiar, tratamos sobre questões de intimidade do casal, tratamos tensões dentro de um casamento, planejamento financeiro, criação de filhos e muitos outros assuntos que com certeza nos enriqueceram muito durante essa jornada que nós tivemos. E hoje chegamos ao término dessa jornada com o seguinte tema: relacionamentos do cristão, Deus e família. Então hoje nós vamos tratar sobre essas duas áreas do relacionamento do cristão, Deus e a família, ok? Então você que tem a revista, pega a tua revista aí na mão. Se você não tem a revista, fique com a Bíblia aí na mão, porque nós iremos utilizar bastante a Bíblia para ver dentro da palavra do Senhor esses níveis de relacionamento, porque o cristão ele possui níveis de relacionamento. E o que quer dizer isso? Quer dizer que temos alguns relacionamentos por ordem de prioridade. Tem relacionamentos na vida do cristão que tem que ser prioridade. E o relacionamento primordial na vida do cristão é o relacionamento com Deus. Esse é o primeiro nível que um cristão deve ter, relacionamento com Deus. Pegue tua Bíblia aí, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Lucas, capítulo 10 e versículo 27. Vamos começar já utilizando a palavra. Pegue aí Lucas capítulo 10 e o versículo 27, que diz da seguinte maneira: E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Então logo nesse texto nós vemos Jesus trazendo para a nossa reflexão de que o primeiro nível de relacionamento, o primeiro nível de amor que o cristão deve ter é amar ao Senhor teu Deus, ou seja, amar Deus sobre todas as coisas, de toda a alma, de todo o coração. Deus em primeiro lugar, antes mesmo do que a nossa própria família. Interessante que durante todos esses 3 meses nós colocamos a família como prioridade, mas nesta manhã nós vamos deixar claro que o primeiro nível de relacionamento do cristão tem de ser a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus ainda em primazia, em primeira parte, à frente até mesmo da nossa própria família. Parece ser algo pesado, algo duro dizer que nós temos que amar algo além das nossas famílias. Sim, mais importante do que a nossa família, só Deus. E nós vemos dentro do textuário da nossa lição hoje, que ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 37. Você que tem a tua lição aí, dê uma olhadinha no textuário. Você que não está com a lição, abra a tua Bíblia aí em Mateus, capítulo 10 e o versículo 37, que é um versículo muito interessante, que diz da seguinte maneira: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho
ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo duro, versículo forte. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Pensa, Jesus neste momento ele está deixando claro que o amor a ele, que o relacionamento com ele, que a prioridade das coisas dele ainda tem que estar à frente do amor que nós sentimos pelo nosso próprio pai e do que pela nossa própria mãe. E além, você que é pai, você que é mãe, que me ouve nesta manhã, o amor que você sente pelo teu filho, o amor que você sente pela tua filha, não pode ser maior do que o amor que você sente por ele. Porque se amarmos o nosso pai e a nossa mãe, amarmos os nossos filhos, mais do que amamos a ele, mais do que nos relacionamos com ele, ele diz claramente nesse versículo que nós não somos dignos dele. Será que Jesus ele se enganou quando ele afirmou que quem ama pai, ama mãe, ou os filhos mais do que a ele não é digno de recebê-lo? De forma alguma, pois nós vimos claramente que amar os pais, que amar os filhos, é da vontade de Deus. O que Jesus, na verdade, ele está salientando aqui, é que ele deve estar acima da nossa família. Ou seja, o nosso amor a ele deve suplantar todo o amor e dedicação que temos aos nossos entes queridos. Primeiramente, Jesus deve ser a primazia, pois ele é Deus, nosso Senhor e Salvador. E a ele nós devemos tudo o que temos e o que somos. Segundo, se Jesus não tiver em primeiro lugar em nossa vida, nós corremos o risco de deixá-lo por qualquer motivo. Principalmente quando uma pessoa que amamos e que não o segue, ou que não está comprometido com a sua causa, começa a criar barreiras em nosso relacionamento com ele. Jesus, em seu ministério terreno, mesmo sendo o próprio Deus, ele se relacionou com a sua família. Ele teve mãe, ele teve pai, teve até irmãos, mas ele sempre priorizou o relacionamento que ele tinha com seu pai. Sempre teve consciência da sua missão superior, que era fazer a vontade do pai. O filho fazendo a vontade do pai. Pega a tua Bíblia aí, vamos utilizar mais uma vez a palavra do Senhor. Abre a Bíblia em Lucas, capítulo 2, do versículo 40, e nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, muito interessante. Lucas, capítulo 2, do versículo 40 até o versículo de número 52. Vamos ver o que a palavra de Deus ela nos relata nesse texto. Diz da seguinte maneira: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram até Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José e nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, eles voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse:
por que é que me procuráveis? Não sabeis que convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Olha só que interessante, nós vemos aqui o jovem Jesus, 12 anos de idade. Foi para Jerusalém, de repente Jesus ele some. Os seus pais o procuram e não o encontram. Aí logo depois de um dia de caminhada, os pais deles retornam a voltar a Jerusalém e acham Jesus, sabe aonde? No templo, conversando com os doutores da lei, discutindo de assuntos do reino de Deus. Interessante que esse menino de 12 anos, todos estavam ao seu lado maravilhados. Aonde a mãe de Jesus ela chega, Maria chega e fala: menino, a gente está te procurando, nós estávamos preocupados onde você estava. Aí Jesus, até mesmo de uma forma dura, ele responde à sua mãe: mas por que estavam ansiosos me procurando? Eu estava tratando dos negócios do meu pai. Então, olha que interessante, mesmo Jesus se relacionando com a sua família, ele sempre priorizou os negócios do pai dele. Ele sabia que ele era filho, ele sabia que ele tinha 12 anos, mas ele sabia acima de tudo que ele precisava tratar dos negócios do seu pai. Interessante esse relacionamento que Jesus tinha com a sua família, mas sempre priorizando o desejo e os negócios do seu pai. Gostaria de compartilhar com os irmãos mais um texto da palavra do Senhor. Pega a sua Bíblia aí e abra lá em Mateus capítulo 12, do versículo 46 ao versículo 50. Nós vamos ver mais um texto aqui sobre esse relacionamento que o próprio Jesus, o próprio Cristo, ele tinha com a sua família. Mateus capítulo 12, do versículo 46 até o versículo 50. Eu vou ler e você medite aí, acompanhe aí na tua Bíblia o que diz a palavra do Senhor. Diz da seguinte maneira: e falando ele ainda à multidão, eis que estava lá fora sua mãe, seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e os teus irmãos que querem falar-te. E ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Olha que compromisso, que nível de relacionamento Jesus demonstra nesses dois textos. Jesus estava fazendo a vontade do Pai, tratando dos negócios do Pai. De repente, quem bate no portão? Maria e os seus irmãos. E Maria chega, talvez para quem estava na porta, fala: olha, eu preciso trocar uma palavrinha com o meu filho. Mas quem é seu filho, senhora? O meu filho, ele é Jesus. Jesus é seu filho? Sim, eu sou Maria, eu sou mãe dele. Talvez Maria, na sua inocência, ela pensou que teria algum privilégio, que talvez Jesus naquele momento ia parar tudo o que estava fazendo para atender, para ver o que Maria queria lhe dizer. Mas, ao espanto de todos, quando o mensageiro chega até Jesus e fala: Jesus, com licença, atrapalhando o seu sermão, tem uma mulher lá fora dizendo que é tua mãe e está acompanhado com os seus irmãos e precisa falar contigo. Aí Jesus deu uma palavra que admirou a todos. Jesus disse da seguinte maneira: mas olha em volta, está vendo esses que estão ouvindo a palavra? Esses que estão fazendo a vontade de meu Pai? Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, esse será meu irmão, minha irmã e minha mãe. Interessante esse nível de relacionamento que Jesus tinha
apesar do respeito que ele tinha pela sua família terrena, ele tinha consciência de que o nível de relacionamento mais importante era o que ele tinha com Deus. E que a família que ele tinha, a primazia, a primeira família que ele tinha, era daqueles que também tinham o mesmo compromisso, o mesmo nível de relacionamento, o relacionamento com Deus. Quantas vezes a nossa família mesmo quer nos impedir de nos relacionarmos com Deus? E quantos são levados pela pressão da família? Não é todo mundo que, como eu, como talvez você, tem uma família cristã, uma família que te apoie, uma família que está do teu lado, uma família que te ajude. Quantas vezes algumas famílias, alguns pais, algumas mães, ou até mesmo alguns irmãos querem entristecer o coração do jovem cristão, daquele que está caminhando, daquele que está seguindo com muita dificuldade os caminhos do Senhor. E pessoas que não têm o mesmo temor, mas que são das nossas famílias, querem muitas vezes tirar essa alegria do coração do cristão, do homem e na mulher de Deus. Eu sei, tenho certeza que todos nós, em algum momento, dentro do nosso âmbito familiar, nós fomos feridos, fomos entristecidos por alguém da nossa própria família. Mas é nesse momento que nós temos que entender que a nossa real família, a nossa primeira família, são aqueles que fazem a vontade do nosso Pai Celestial. A esse nós devemos contar, é com esse que nós devemos confiar, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse de fato é nossa mãe, é o nosso pai, são os nossos irmãos de verdade. Primeiro nível de relacionamento com Deus. A família é uma bênção, desde que ela contribua e coopere com seu relacionamento com Deus. Senão, nós temos que fazer uma escolha na nossa vida. Nós temos que priorizar nas nossas vidas. Tem um versículo da palavra do Senhor, abra sua Bíblia aí, Lucas capítulo 12, do versículo 51 até o 53. Vamos pegar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, é muito bom ler a palavra do Senhor. Nós temos visto muita coisa por aí, que cada um expõe a sua ideia, expõe o seu próprio conhecimento, mas é muito bom quando a gente aprende dentro da palavra do Senhor, a gente busca dentro da fonte da palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia, acompanhe comigo aí na tua casa, Lucas capítulo 12, do versículo 51 até o versículo 53. Diz da seguinte maneira: Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão. Porque aqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Pesado esse versículo, né? Quando falamos de Cristo, do agir de Cristo dentro da família, nós sempre pensamos na paz, na alegria, na proteção, mas aqui Cristo ele traz uma palavra duríssima no que se refere à família. Cuidais que vim trazer paz? Nem sempre. Muitas vezes o Evangelho de Cristo, ele traz dissensão dentro da família, dentro daqueles que não aceitam, dentro daqueles que não abrem mão de estar apegado ao pecado, apegado às coisas desta terra, e aí causa a dissensão. É o filho contra o pai, é o pai contra o filho, é a nora contra a sogra, é a sogra contra a nora, mas não importa quem se levante para te desviar, para te tirar do propósito de Deus. Nada pode nos desviar do nosso relacionamento com Deus.
Esse relacionamento tem que ser uma influência e uma referência na forma que nos relacionamos com a nossa família. Jesus ele censurou muito os fariseus por essa falta de coerência, por essa falta deles pregarem uma coisa e viverem uma coisa totalmente diferente. Enquanto nos relacionamos com Deus, esse relacionamento com Deus, ele tem que ser uma referência para o nosso relacionamento dentro das nossas casas. Não basta ser um bom cristão, nós temos que ser um bom filho, nós temos que ser um bom pai, temos que ser um bom esposo, temos que ser um bom sogro. Aqueles princípios que nós aprendemos no relacionamento com Deus, nós temos que usar também em o nosso relacionamento familiar. Não podemos ser influenciados pela nossa família, mas dentro das nossas casas nós temos que ser influência, nós temos que influenciar. Jesus, se você for pegar a tua Bíblia, em Mateus capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 3, Mateus capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 3, diz da seguinte maneira: Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Que coisa triste. Muitas vezes, um bom cristão, pregando o reino de Deus, anunciando o reino de Deus, nós devemos seguir o que ele diz, mas quantas pessoas nós não podemos seguir o que ele pratica dentro da sua casa? Não podemos ser somente um bom cristão no nosso relacionamento com Deus, mas nós temos que pegar que esse relacionamento, ele influencie também o nosso relacionamento familiar. João capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. João capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5. Esse versículo ele vai de encontro ao teu coração, vai de encontro muitas vezes à necessidade que você está passando dentro da sua casa, você como cristão, como servo de Deus, e muitas vezes não é respeitado. Sabia que Jesus, ele passou isso? Sim, Jesus, o Filho de Deus, ele passou por este momento de conflito dentro da sua própria casa, dentro do seu relacionamento familiar, por priorizar o relacionamento dele com Deus. Jesus ele passou problemas em seu relacionamento familiar. João capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 5, diz da seguinte maneira: E depois disso Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estavam próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. E disseram-lhe, pois, os seus irmãos, os próprios irmãos de Jesus disseram essas palavras para ele: Sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam o que fazes. Parece uma palavra de ânimo, né? Incentivando que Jesus fosse, mostrasse para outras pessoas o que eles estavam fazendo. Mas olha o que diz o próximo versículo: Porque não há ninguém que procure ser reconhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Aquelas palavras que pareciam palavras de ânimo, palavras de incentivo para Jesus, nada mais eram do que palavras de deboche, palavras debochando de Jesus, falando: não é você que é o bom? Não é você que faz tanta coisa boa? Agora está escondido? Quem faz coisas igual você faz, precisa estar em evidência, precisa estar mostrando.
E isso eles diziam porque nem eles acreditavam em Jesus. Veja que Jesus não teve o sucesso muitas vezes dentro da própria casa. Não foi valorizado dentro da própria casa. É a famosa frase que nós falamos que o vaso de casa, ele não tem honra. E Jesus, sendo Jesus, não era valorizado dentro da sua própria casa. E quantas vezes eu e você não é valorizado dentro da própria família? As pessoas não dão o devido valor a nós. As pessoas não dão atenção a nós. Mas eu quero dizer para você, não se preocupe não. O próprio Jesus passou por isso. O próprio Jesus sofreu essa pressão em seu relacionamento familiar, mas não abriu mão da primazia, daquilo que ele entendia ser a prioridade em seu relacionamento, o seu elo, a sua união, o seu compromisso com as coisas de Deus, muito além acima do familiar. Jesus sabia que o que ele precisava não viria da sua família, mas o que ele precisava viria lá do alto, lá do Pai Celestial. Dentro da nossa verdade aplicada, você que tem a lição aí, dá uma olhadinha na tua verdade aplicada. Se você não tem a lição, preste bem atenção, eu vou estar lendo para você. Verdade aplicada. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Nós temos, meus queridos, vários níveis de relacionamento, mas temos que entender que o relacionamento com Deus, ele tem que ser prioridade na minha e na sua vida. Primeiro, o relacionamento com Deus. Em segundo, vem o nosso relacionamento com a nossa família. E ainda no terceiro nível, após o relacionamento com a família, onde dentro desse relacionamento familiar, ele vem os nossos compromissos que temos com o trabalho, com o sustento, o compromisso que nós temos com a comunicação, com as nossas relações, com a criação de filhos, tudo isso. Tudo que nós estudamos durante esses 3 meses, ele se encaixa nesse segundo nível chamado relacionamento familiar. E após esse relacionamento familiar, existe um terceiro nível, que é o nosso relacionamento com a igreja. A igreja é o nosso terceiro nível de relacionamento. Mas estranho, a igreja, o relacionamento que temos com a igreja, não é o mesmo que temos com Deus? Não. Relacionamento com Deus é uma coisa. O relacionamento que temos com a igreja é totalmente diferente. Hoje, atualmente, nós estamos impedidos de nos relacionarmos com a igreja. Estamos impedidos devido a esse mal que tem sobrevindo o nosso planeta, e isso tem nos impedido de ir na igreja, de estar na igreja, de estar compartilhando aqueles momentos na igreja. Mas isso é só um terceiro nível, porque o primeiro nível, que é com Deus, esse nível não acabou. Não tem pandemia, não tem problema, não tem barreiras, não tem nada que impeça de mim e de você se relacionar com Deus. Você não precisa estar lá na igreja para ter esse relacionamento com Deus. Aí dentro da tua casa, dentro do teu lar, você se relaciona com o teu Deus. Aonde você estiver, o relacionamento com Deus, eles têm que estar firme. Deus, família e, em terceiro lugar, a igreja. Aqui terminamos neste momento o nosso primeiro trimestre do ano de 2020. Espero que os irmãos tenham gostado. Eu amei, gostei muito de estar com os irmãos. E neste momento, enquanto durar esse afastamento social, essa reclusão social, nós não estaremos fazendo a nossa escola bíblica dominical presencial, mas nós estaremos garantindo que todos os domingos de manhã os irmãos recebam a aula, a lição da escola dominical através de um vídeo como estou fazendo nesse momento. Peço que os irmãos tirem um momento na sua casa, pegue o seu celular ou pegue o seu computador,
Abra sua Bíblia, porque o alimento, a palavra do Senhor, ela é fundamental para que nós consigamos estar de pé, para que nesse relacionamento com Deus ele possa ser firmado e renovado a cada momento, a cada instante da nossa história. E eu já deixo o convite aqui para os irmãos. A partir do domingo que vem, nós iremos começar um novo trimestre da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos tratar sobre o livro de Salmos. Nós vamos tratar sobre o livro de Salmos. Salmos, uma referência para a vida de adoração e oração do cristão. Então, dentro do livro de Salmos, nós vamos encontrar uma referência para adorar e para estar orando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Você é o nosso convidado especial para que, da mesma forma que nós aprendemos de forma maravilhosa com o Espírito Santo de Deus sobre a família, nós possamos também estar aprendendo através do livro de Salmos, crescer, edificar e firmar mais ainda esse relacionamento que nós temos com Deus. Gostaria de agradecer a todos os irmãos, desejar aos irmãos um ótimo final de semana, que este culto nessa noite seja um culto abençoado. E já gostaria de agradecer ao meu filho Lucas Galáctico, que tem cedido esse canal para eu estar postando vídeo no YouTube. Então, os irmãos que desejarem, se quiser dar um likezinho no vídeo, se quiser se inscrever no canal aí, fique à vontade, viu? Ele vai ficar muito feliz de ver os irmãos curtindo, os irmãos dando um like, se inscrevendo no canal dele. E até domingo que vem, que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Amém. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.